Pessoal, nosso convidado de hoje já chegou aqui. E aí, tudo bem? Oi, Thiago, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, nosso convidado de hoje, ele é bacharel em ciência e tecnologia, ele é professor e ele atua numa área que é muito importante, muito interessante na higiene ocupacional, uma área complexa, que é a área de agentes biológicos, né? Fala um pouquinho sobre a sua formação aí para o pessoal que não te conhece, conhecer aí. Pode ficar à vontade. Legal, Thiago, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo, um prazer estar conversando com todos essa noite, tá? E compartilhar aqui conhecimento, aprender também com todos vocês. Bom, para começar bem essa nossa caminhada hoje, eu sempre brinco falando que eu trato do primo pobre da higiene ocupacional, né, os agentes biológicos. Porque quando a gente pensa em higiene ocupacional, a primeira coisa que vem à cabeça é ruído, né? A gente pensa muito no ruído, né? A gente pensa também em calor, sobrecarga térmica. Depois, ali coladinho, a gente pega os agentes químicos que nos últimos anos ganharam muita relevância, né? Principalmente com o E-Social, naquela época da tabela 23, né? E, e os agentes biológicos ficou ao Deus dará, né? Como diria meu pai, jogado, né, para baixo do tapete. E agora, com a pandemia, né, do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, nós temos então, mais do que nunca, esse debate no entorno dos agentes biológicos, né, especialmente sobre o coronavírus, é claro, mas de uma forma ou de outra, isso veio a calhar também com as recomendações de biossegurança, né, poucas vezes tratadas, né, na higiene ocupacional. Então, bom, eu disse tudo isso para a gente centralizar, então, o nosso tema de hoje e a minha área de atuação. Eu sou técnico de segurança do trabalho, fiz o bacharelado em ciência e tecnologia, dando ênfase à biotecnologia na minha formação. Estou me graduando também como engenheiro de produção, né? Não tem como, né, não ir para a engenharia de segurança do trabalho, é uma coisa muito restrita aqui no Uhum. Brasil, né? Mas enfim, e atuo no Senac de Santo André e no Senac São Paulo como docente, nos cursos de técnico de segurança do trabalho e de extensão de higiene ocupacional. E também na revista Proteção, eu sou consultor colaborador na área de higiene ocupacional e como jurado no Prêmio Proteção Brasil, lá na revista, né? E, bom, estou nessa caminhada aí na área de segurança do trabalho, completou agora 12 anos, então são 12 anos já trabalhando na área, né? Lecionando já são praticamente 6 anos completos. E, além disso, eu sou consultor também, diretor técnico na GV, Segurança e Saúde Ocupacional. Então a gente presta muito serviço, né, na área de higiene, não só em agentes biológicos, é claro, né? Presta serviço na área de higiene ocupacional como um todo, mas agora, né, com essa questão do novo coronavírus, o debate, né, o centro das conversas vem se centrado nessa parte de biossegurança. Então, mais do que nunca, eu venho falando sobre esse tema ultimamente. Tá legal. Tá apresentado aí, né? E, pessoal, já ouvi, né, em outras lives, e eu concordo plenamente com as pessoas que falaram que você é a nova representação da higiene ocupacional no Brasil. E você ouviu isso também, não adianta negar não, que você sabe que você ouviu isso, né? Mas isso não me ilude, não, cara. Eu acho que todos nós somos, sabe, Thiago? Você, o Marcos Braga aí de Minas, o Leandro, sabe? Eu acho que todo mundo faz parte de uma coisa só. A gente está construindo a higiene ocupacional. Um dia a gente não vai estar aqui, Thiago. Pode ser que eu morra amanhã, eu morra daqui 70 anos. E a higiene ocupacional, acredito eu, que vai ficar. Então, nosso trabalho aqui é difundir conhecimento e trabalhar para ela, né? Isso, enfim, isso daí, para mim, não. Não, eu Não, falo assim que é gratificante, e eu concordo também, sem falsa modéstia, a gente tem que se posicionar também, entendeu? A gente faz um trabalho, sim, incentiva sim. pessoas, né? Né? Mas então, vamos lá para o assunto, tá preparado? O pessoal que está chegando aí agora, ó, nós não combinamos perguntas, não tem essa, eu vou perguntar, você vai Realmente. responder, e eu vou deixar a questão ir fluindo, vocês podem participar também.
E eu já vou começar provocando, viu, Gustavo? Opa, vamos lá. Começar provocando. Vamos lá. A norma regulamentadora NR9, ainda válida, considera-se agentes biológicos, né? Fungos, bactérias, vírus, protozoários, que podem causar algum danos à saúde, entre outros. Então, o grande problema é esse entre outros, né? Esse entre outros, na minha perspectiva, pode ser um tanto de coisa, pode ser uma planta, tá? Se você for pensar bem, a interação de um organismo vivo com outro organismo vivo, pode ser picada de animal peçonhento. Eu já sei que o pessoal já vai questionar. Eu sou da linha que considera picada de animal peçonhento um risco biológico, porque eu entendo que está havendo uma interação de um ser vivo com trocas enzimáticas ali com outro ser vivo. Pode ser uma ortiga, pode ser uma planta tóxica. Qual que é a sua visão? Eu já me posicionei, tá? Eu sou da linha que considero agente biológico picada de animal peçonhento. Se você é dessa linha, sim, não e por quê? Olha, se a gente vai pensar mais a fundo nessa definição de agentes biológicos, né? Quando a gente fala entre outros, é lógico que isso dá margem para muita interpretação, né? Mas, por exemplo, organismos modificados em laboratório, né? Então, quando você tem um organismo modificado sinteticamente no laboratório, né? Esse organismo ele não foi criado in natura, né? Ele não sofreu uma modificação como o SARS-CoV-2 teve no ácido ribonucleico, criando um primo, vamos dizer assim, na família da Coronavidae, né? Como é o caso do SARS-CoV-2 atual. São organismos modificados em laboratórios de biologia molecular. Eles, pela NR32, organismos modificados, né, geneticamente, né? Eles são considerados riscos biológicos. As toxinas, por exemplo, quando você fala de veneno, você está falando de uma toxina. Então, quando um animal peçonhento, como uma aranha, uma cobra, enfim, qualquer animal, ele pica um outro ser, né, sendo, no nosso caso, mais interessante uma pessoa, né, mais interessante do ponto de vista de debate, realmente você tem uma toxina ali. E as toxinas geradas, né, elas são consideradas agentes biológicos, né, na NR32, mas as toxinas geradas por micro-organismos, né? Quando a gente pensa em micro-organismos, então, aí você vai mais para esse lado, como você falou, de bactérias, vírus, protozoários, parasitas, helmíntios, por exemplo. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, essa picada, ela gera uma ação mecânica, né, que é aquela lesão que é criada. A lesão, que é a perfuração da pele, é uma lesão mecânica. Mas daí deriva-se que você tem uma toxina injetada ali dentro, né? Essa toxina enzimática, por exemplo, como você mesmo disse, ela pode causar daí outras lesões, né? Enfim, danos no sistema nervoso central, danos de necrose na pele, enfim, entre tantos outros sintomas, né? Ou consequências, vamos dizer assim. Então, se a gente for pensar por esse lado de toxina, sim, faz sentido classificar como agente biológico. Porém, se você pensar no animal peçonhento gerando a lesão, o ferimento, isso é uma lesão mecânica, né? A perfuração da pele. Então, por isso que é um debate que é difícil você ter uma resposta concreta. Eu, no meu ponto de vista, não vou ficar em cima do muro não, tá? Pode. Eu, no meu ponto de vista, né? Durante muito tempo, eu considerei como o risco de acidente. Se você me perguntasse, Gustavo, como você colocar isso no mapa de risco? Risco de acidente, eu colocaria até então. Mas depois de muitos anos, agora, estudando agentes biológicos, estudando os efeitos das toxinas, faz sentido você colocar essa interação como um risco de consequências biológicas, vamos dizer assim, tá? É que eu sou muito crítico, Thiago, a certas coisas que existem na nossa área que são muito fechadas. Ou é isso, ou é aquilo, tá? Mas a gente tem que enxergar que algumas coisas não é sim ou não. Existe um outro caminho que você pode enxergar esse cenário e pontuar essa reação ou essa consequência de uma outra forma. Então, talvez eu não esteja dando a resposta mais concreta, mas do ponto de vista do efeito biológico causado, sim, faz sentido você classificar como risco biológico, tá? Tem embasamento para isso.
Assim, o porquê dessa pergunta, porque, assim, igual você falou, tem muitas coisas, assim, que a gente não pode ser categórico. E tem autores de livros que são a favor de risco de acidente, e tem autores de livros que são Sim, a sim. favor de um risco biológico, ok? Tem uma pergunta aqui do André Rinaldi, um abraço aí para o André Rinaldi. Na verdade, chegou várias perguntas aqui. Ó, Gustavo, qual a sua opinião com relação à possível alteração do risco biológico como gerador de periculosidade ao invés de insalubridade? Grande André, um abraço para ele. Manja muito de higiene ocupacional. Bom, o que acontece? A gente tem uma questão a ser analisada que é o seguinte, cara. O anexo 14, o André, ele anda de mãos dadas para mim com o anexo 13 da NR15, porque é um anexo totalmente qualitativo, né, de avaliação qualitativa, e em nenhum momento você especifica qual que é o tipo de micro-organismo que vai dar direito ao adicional de insalubridade. Você tem ali atividades, né, um conjunto de atividades, objetos e ambientes que dão direito a esse adicional, em grau máximo ou grau médio, né? Bom, para mim o adicional de insalubridade por agentes biológicos, o texto está totalmente equivocado. Lendo, principalmente, se a gente for consultar o material desenvolvido pela pesquisadora aqui do CTN, do Centro Técnico Nacional da Fundacentro, a Erika Louis Reinhardt, ela foi muito explícita nessa questão, dizendo que, no ponto de vista técnico, nós devemos estratificar os agentes biológicos que dão direito adicional de insalubridade, principalmente aqueles classificados na classe 3 e 4 da NR32, nos anexos 1 e 2, que são aqueles que apresentam maior patogenicidade e virulência. Patogenicidade, a capacidade de causar doença, e virulência, a consequência gerada, que tem muita base na definição da NTP 833, do Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho da Espanha. Agora, a transformação desse adicional em um adicional de periculosidade, mais uma vez, no meu ponto de vista, pelo menos, André, a gente está discutindo aqui valores que vão ser pagos aos empregados, né? Mais uma vez, para que eles se exponham aos riscos, né, de uma determinada forma. Sendo que nós não temos, com exceção da NR32, uma norma que trate de biossegurança em estabelecimentos que não sejam apenas estabelecimentos da área da saúde, né? Eu, no meu ponto de vista, eu já não vejo os adicionais com bons olhos, né? E acredito que a melhor opção é a revisão do anexo 14, levando-se em consideração esses critérios técnicos de classificação dos agentes biológicos e propondo uma alteração onde apenas esses agentes biológicos que tenham uma condição maior de patogenicidade e virulência possam estar dentre aqueles que vão gerar o adicional. Agora, a periculosidade, eu sempre entendo que a periculosidade é algo pago numa situação onde o trabalhador se expõe a um risco, onde ele pode perder a vida num acidente, né? É lógico, existem situações onde isso pode acontecer, no caso de um agente biológico, talvez não tão repentino, né? Como no caso de uma exposição a líquidos inflamáveis, eletricidade ou explosivos, por exemplo. Mas há essa possibilidade de um efeito agudo, tá? Quando você se expõe a micro-organismos de classe 4, principalmente aqueles que a gente não tem nenhum tipo de profilaxia pós-exposição. Então, resumindo, eu não vejo nexo nisso e a minha principal questão é, se formos pensar em alterar alguma coisa para majorar a vida do trabalhador, que alteremos então o anexo 14 da NR15. Beleza. Boas as explicações aí. Uma contaminação biológica, ela precisa de um triângulo, digamos assim. Você precisa de um agente patogênico, você precisa de um hospedeiro e você precisa de um ambiente, ok? O básico de uma contaminação biológica são esses três. Para acelerar esse processo, você pode ter um vetor ou não, depende. E para você eliminar essa questão de uma contaminação biológica, muito parecida lá com o triângulo do fogo, você precisa eliminar um desses três. Ou você elimina o agente patogênico, né?
Ou você elimina o ambiente, de modo que o ambiente não proporciona essas condições, ou você elimina o hospedeiro, né? E o interessante, essa daí é a teoria microbiana, né? Essa foi uma teoria proposta há mais de 120 anos atrás aí, que teve origem lá dos miasmas, né? Até tem um caso muito Nossa, cara. interessante. Essa você foi longe, hein, cara? Do miasma ainda, né, cara? Essa você foi Até teve longe mesmo. Foi lá no século um caso. XIX. Oi? Isso Foi lá do mesmo. século XIX, cara. Até teve um caso interessante que teve um padre, né? Que teve uma contaminação biológica, as pessoas estavam morrendo. E aí ele falou que era falta de fé. O pessoal tinha que reunir todo mundo. Ó, gente, ó, tá faltando, é Deus que tá faltando. A gente precisa rezar e tal e tudo. Moral da história, morreu 1.200.000 peregrinos. Por quê? Por falta desse conhecimento de contaminação biológica. Isso eu estou falando 200 anos atrás, 200, 300 anos atrás. Mas teve outro caso de sucesso também, que um observador, ele verificou que a contaminação estava ocorrendo no poço de água, onde as pessoas iam beber Putz, eu água. ia falar essa história mesmo. É, foi em Londres essa daí. Ah, foi? Não, que bom que eu Foi, estou com um foi a do, especialista, eu não foi a sei do a Collor essa cidade, então daí. você vai me orientando. Foi a bomba de Broad Street, em Londres, isso daí, cara. E aí, por que eu estou remetendo a essas questões? Um caso de fracasso, né? 1.200.000 peregrinos, se eu não estou enganado, ou 1.200, não me lembro bem os números. E outro caso que eliminou apenas através do isolamento, né? Por assim dizer. E aí teve a questão da vacina, da varíola, que foi muito interessante, que eu esqueci o nome do cientista, Inoki, alguma coisa assim. Ele observou que aqueles trabalhadores que pegavam a varíola bovina, né? Ele não Sim. pegava a varíola humana. Humana. Então, Isso. assim, foi uma observação. E nisso tudo, agora eu vou entrar num tema polêmico, sem querer entrar em política, não estou a favor de A nem B. E aí a gente tem a quarentena. O que é a quarentena? É um período de isolamento, né? Que funciona com o animal, que funciona com o ser humano. E onde que eu quero chegar com essa contextualização toda, né? Tem a ciência aí pra gente, né? Já expliquei como acontece uma contaminação biológica. Como você não discordou de mim, eu acredito que eu estou no caminho certo, né? E aí, Gustavo, o que acontece? Qual que é a pergunta que eu vou te fazer? Aí a gente tem o caso aí do Covid-19, né? O mundo mostrou que nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para uma contaminação biológica, para um agente biológico. Isso ficou claro na sociedade. E nas empresas, que você já falou que é o primo pobre aí. Qual que é a sua visão de 0 a 10, como estamos tratando os agentes biológicos aí nas empresas? Qual a sua opinião? É difícil dar uma resposta genérica, né, para todas as empresas, né? Aqui eu vou dizer pela consultoria, né? Aqui as empresas que nós atendemos, nós temos desde um hospital aqui próximo à Avenida Paulista, em São Paulo, até uma empresa de transporte de carga. Então são segmentos econômicos totalmente diferentes, né? Isso varia muito, Tiago. Os hospitais responderam de uma forma muito rápida, óbvio, né, e necessário. Entretanto, tem empresas que ainda estão perdidas, estão engatinhando ainda, né? Tanto que o plano de contingência, na recomendação do Ministério Público do Trabalho, né, na recomendação número 2, que trouxe à tona essa questão do plano de contingência e das alterações do PPRA, né, caiu como uma bomba, né, em algumas empresas, porque elas não tinham nada relacionado a isso. Protocolos, procedimentos, planos de contingência, enfim, nada relacionado a aspectos de biossegurança. Quando você pega um estabelecimento de saúde, quando você pega um laboratório de análises clínicas, quando você vai para um laboratório de biologia ou microbiologia de uma universidade,
você encontra ali fundamentos de biossegurança mais bem desenvolvidos, né? Então, eu acredito que os segmentos que não sejam da área da saúde ou da área de biologia, ou quando a gente pensa em laboratórios de uma forma geral, todos eles estão frente a uma coisa que eles nunca viram. E a questão, Thiago, que eu quero ressaltar aqui, é que se a gente for analisar todo o século XX, quantas pandemias nós tivemos no século XX? Pandemias foram duas. A gripe espanhola, de 1918, aí eles falam 18 a 20, mas foi muito mais tempo que isso. E a gripe asiática no final dos anos 50. Se a gente for pegar agora o século XXI, nós estamos no intervalo de 20 anos, certo? De 2001, né, foi a verdade, completando agora 20 anos. 2001 a 2021 que está chegando agora, um intervalo de 20 anos. Só nesse intervalo de 20 anos, Thiago, nós já tivemos agora com o novo coronavírus, esse é o quarto episódio de pandemia que nós temos em 20 anos. O dobro do que nós tivemos em todo o século XX. Então a questão que eu quero chegar, onde eu quero chegar é a seguinte: a próxima pandemia não é e se, não é quando. É questão de tempo para vir a próxima, tá? Não quero ser nenhum cavaleiro do apocalipse aqui, é claro, mas nós temos cada vez mais um processo de globalização, um processo de cadeia logística de pessoas e materiais circulando, né, mundo afora, numa velocidade nunca antes vista, né? E os adensamentos que nós temos hoje são muito maiores. Quando eu falo adensamento, eu estou falando o quê? De densidade populacional. Muitas pessoas ocupando cada vez espaços menores, né? Ou seja, grandes centros, como no caso da China, grandes centros, como no caso de países como os Estados Unidos. Ou seja, a taxa de fertilidade pode até estar caindo, como aqui no Brasil mesmo, ela vai cair. A tendência é que ela caia. Mas ainda assim nós temos adensamentos populares, muitas pessoas vivendo juntas, né, em aglomerados. E isso faz com que essas patologias, né, melhor dizendo, esses micro-organismos, né, que causam as patologias, eles circulem com muito mais velocidade. Então, como as empresas vão estar preparadas para a próxima pandemia, Thiago? Essa é a questão. Pessoal, eu sei que é difícil falar isso, né, mas sim, terá uma próxima e a questão é de quanto tempo isso vai surgir. Só para você ter uma ideia, Thiago, eu estava lendo uma tese de doutorado agora de um colega lá na USP. Se você for pegar a região da Mata Atlântica aqui em São Paulo, foi feita uma pesquisa e nos animais que habitam ali, essa região da Mata Atlântica, foram descobertas 22 espécies de vírus com um material genético diferente daquelas conhecidas. O que significa isso? 22 novas espécies de vírus encontradas em animais silvestres que habitam a região da Mata Atlântica. Não necessariamente todos eles vão ser patógenos, né, ao ponto do que nós estamos vivenciando hoje. Mas isso é uma micro-região da Mata Atlântica aqui perto de São Paulo. Uma mini-região, uma micro-região. Agora imagina se a gente faz um estudo mais abrangente de outros biosistemas, analisando essa alteração de material genético que nós temos em outros animais, pegando ali vários ecossistemas distintos. Então, tudo isso que está acontecendo, todas essas alterações que ocorrem a nível cromossômico, mudando a estrutura molecular desses micro-organismos, no caso dos vírus, acontece, mas a questão principal é, eles são transportados, melhor dizendo, muito mais facilmente por causa dessas interações logísticas e desses adensamentos populares que nós temos hoje. E aí eu volto a reforçar, como as empresas estarão se preparando para esses próximos eventos. Ficou a lição do SARS-CoV-2. Será que a gente vai aprender com isso? Só complementando aí, tem algumas perguntas, mas agora há pouco eu falava da teoria microbiana, né? Que o foco foi no agente biológico, né? Quando imaginava, ele reconheceu ele, teoricamente, o foco passou a ser ele. E uma outra teoria muito aceita e que funciona também é a teoria social, que esse avanço da pandemia tem a ver com o comportamento da sociedade. E esse comportamento tem a ver com a economia, tem a ver com a cultura, tem a ver com toda essa questão, né? E é um grande desafio, acho, principalmente para o higienista, essa área que você especializou, né, está se especializando, é uma área assim, de extrema importância.
de extrema relevância dentro da higiene ocupacional. E tem uma pergunta aqui, né, já dentro da ansiedade do pessoal, né, uma ansiedade de todos nós. Uma pergunta diretamente para você. Quais as expectativas para a atualização do anexo 14 da NR15? De repente, assim, deve ser as suas expectativas, né, pelo que eu entendi. Olha, as minhas expectativas em relação ao anexo 14 da NR15. Desculpa, Bom. quem fez essa pergunta foi a Caroline Santos, ok? Legal, Caroline. Um abraço aí para alguns colegas que estão entrando aí, estou vendo vários colegas aí participando. Um grande abraço, não dá para nomear todos, mas a Maria Tereza está participando aí, uma grande amiga minha. Não sei se o Carlos está assistindo também. Se eles tiverem, um grande abraço aí para eles. Mas voltando à questão, olha, Thiago, a expectativa foi como eu falei na questão do André. Eu espero que nessa atualização do anexo 14 nós tenhamos um critério técnico mais rigoroso, né? Porque o anexo 14 da NR15 ele já está totalmente defasado. Como eu falei, né? Anda de braços dados com o anexo 13, que fala de agentes químicos, né, que também é qualitativo. Então, eu espero que nós levemos em considerações estudos, né, como o da Érica, aqui do CTN da Fundacentro, que nós levamos em consideração as recomendações em cartilhas da OMS, do CDC dos Estados Unidos, em termos de prevenção e tratamento, né, de casos de doenças. Então, é difícil. A minha expectativa quanto a uma norma que vai falar do pagamento do adicional de insalubridade nunca é das melhores, porque isso significa que, mais uma vez, os trabalhadores vão estar lá vendendo a sua saúde em troca de um valor que, como a gente sabe, muitas vezes não vai servir nem para bancar nenhum tratamento médico, né? Mas eu espero, no mínimo, que eles levem em consideração critérios técnicos e critérios epidemiológicos, né? Então, quando eu falo critérios epidemiológicos, é uma ciência, a epidemiologia é uma ciência que estuda a incidência de doenças numa determinada população, né? Então, é como se fosse aqueles nexos de causalidade que nós vemos na área de higiene ocupacional, né? Então, uma população ela está mais sujeita a um determinado tipo de exposição ao micro-organismo X. Então, aquela população ela tem uma prevalência, ela tem uma alta taxa de incidência de algum patógeno. Então, eu espero que esses critérios epidemiológicos, esses critérios técnicos sejam levados em consideração. Mas, como eu falei, é uma norma que vai tratar do pagamento do adicional de insalubridade, coisa que aqui no Brasil virou algo cultural, né? Infelizmente, e assim, o trabalhador ele tem uma cultura, né? Eu acredito que assim, todo o Brasil, não só aqui Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, regiões que eu trabalhei, que eu presto consultoria, o trabalhador ainda acha que é uma vantagem para ele receber insalubridade, né? Uhum. Na verdade, assim, se a gente for pegar de maneira bem clara mesmo, ele está recebendo para adoecer, né? Ele está vendendo a saúde dele. Exato. Gustavo, a gente tem muitos profissionais aqui da área de saúde e segurança do trabalho, pelo nome deles aqui dá para ver, né? Fábio, técnico, tem consultoria. Nereu está aqui participando, um grande abraço aí, o Nereu aí, que é higienista ocupacional certificado também. E agora a minha pergunta, né? Qual os desafios e as oportunidades para o higienista ocupacional em relação aos agentes biológicos na sua visão? Oportunidades, quando você fala oportunidades de mercado, você diz? Sim, porque assim, a nossa profissão, né? Não tá errado, a gente recebe por isso, né? E a gente recebe para salvar vidas, foi a profissão que a gente escolheu para evitar doenças. E o mundo, esse ano de 2020, assim, ele vem trazendo grandes lições, né? Lições tanto de aprendizagem, da questão do ser humano, ele ser mais humano. Eu acredito que essa questão biológica, o país subdesenvolvido, o país de terceiro mundo, ele pode pagar caro pela desigualdade social na velocidade dessa contaminação, que a gente ainda não falou, que é um crescimento exponencial. Depois a gente pode explicar o que é uma fase lag, uma fase lag, uma fase de declínio, mas isso é a parte técnica, depois a gente pode entrar nesse crescimento microbiológico, né? E assim, eu acho que hoje não, na verdade sempre foi assim, mas nunca foi dada a devida atenção disso que eu vou falar.
os profissionais estão preocupados lá com ruído, com calor, com aquilo que incomoda. Até o agente químico, se não está vendo, se não está sentindo o cheiro, é uma cultura de assim, tá tudo bem, né? Uhum. E o agente biológico, ele entrou dentro da casa da gente. A verdade é essa, ele entrou dentro das nossas casas, das nossas famílias, morreram milhares de pessoas. Você, como se diz, como cavaleiro do Apocalipse, anunciou que a gente ainda vai ter mais desafios, né? Como que é a questão para o higienista? Eu sou suspeito de falar porque eu tenho os 2 pés dentro da área biológica, porque eu sou engenheiro ambiental. Então, isso tudo que eu falei, eu estudei essa questão de pandemia, epidemiologia, endemia, a origem. Eu tive uma disciplina que chamava higiene industrial, mas não tinha nada a ver com a higiene ocupacional que a gente estudou. Era uma disciplina voltada para contaminação biológica, falando de saneamento e tal. E aí eu reforço a pergunta, né? Quais os desafios e as oportunidades? Quando eu estou falando de oportunidade, questão de mercado mesmo, porque hoje Sim. Uhum. tem que dominar o agente biológico, não importa se você é higienista, se você escolheu, igual colegas nossos, Leandro Magalhães, ele é de uma linha que ele focou os agentes químicos, né? Você tem o Marco Aurélio, ele focou a acústica, mas independente, tanto o Leandro quanto o Marco Aurélio, que são especialistas, são higienistas. E, assim, profissionalmente, somos cobrados por isso. E não tem como... Você pode ser especialista no que você quiser, mas você tem que entender de agente biológico. É isso que é a minha visão da higiene ocupacional. Pegando o gancho da sua pergunta, então, eu vejo que é uma oportunidade boa para a gente dar valor, né, a essa disciplina que foi renegada durante muito tempo, né? Até mesmo se você pega livros de higiene ocupacional, né, você tem um capítulo imenso para falar dos agentes físicos, um capítulo imenso para químicos, aí você vai ver biológicos, meia dúzia de folhas. Quando tem. Exatamente, quando tem. Então, eu acredito que é uma oportunidade para a gente refletir sobre essa questão, né? É uma oportunidade para a gente verificar os nossos protocolos de biossegurança. Os agentes biológicos sempre estarão presentes conosco, né? Eu sempre falo, nós somos muito mais micro-organismos do que seres humanos, né? Se a gente for pegar a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo, nós temos muito mais prevalência de células de micro-organismos do que células humanas. Então, nós somos muito mais micro-organismos do que seres humanos. Eu sei que daí eu já começo a tocar num ponto um pouco mais complicado, mas, enfim, sem micro-organismos praticamente não haveria vida na Terra, né? Nós não teríamos condição de viver sem eles, né? Mas, enfim. Então, uma oportunidade que eu vejo é justamente a que você falou, perfeitamente, concordo com o que você disse, né? Acredito que o higienista ocupacional ele tem que olhar agora com carinho para essa parte dos riscos biológicos, né? Tem que estudar isso, tem que ir atrás de informação. Você não precisa ser biólogo ou formado em alguma área para saber desse assunto, assim como eu acho que você não precisa ser engenheiro para trabalhar com higiene ocupacional. Sempre tive essa opinião. Para mim, há excelentes químicos e físicos que trabalham tão bem com higiene ocupacional, matemáticos, por exemplo, estatísticos. Então, eu vejo uma possibilidade para todos, Thiago, tá? Eu mesmo, quando você fala de oportunidade, eu tenho o meu curso online de agentes biológicos, né? Um curso o pessoal estava chorando um desconto aqui agora há pouco, aqui, viu? Não sei o que lá, relâmpago lá. Eu perdi aqui, estão cobrando desconto aí no seu curso aí. Ó, coloquei aí, ó, biológico 20, tá aí, ó. Coloquei agora aí, ó. Quem usar esse cupom lá no site do curso vai ganhar um desconto aí, um descontinho de 10% de ajuda, né, Thiago? Não ajuda? 10%. Então tá aí, ó. Eu com a minha consultoria de lucro real não tem isso? Tá valendo, hein? Excelente desconto. Então tá aí. Eu deixei aí no comentário aí o desconto biológico 20. Usa lá na página de cupom do Hotmart que vocês aí vão ter esse desconto válido até sexta-feira, até amanhã esse cupom tá válido aí para vocês. Então a possibilidade, Thiago, que eu vejo para todos. Eu sempre gostei de estudar higiene ocupacional como um todo também, Thiago. Eu não sei se a sua linha de raciocínio é essa, me parece que é pelo que você falou. Eu também gosto de estudar vários assuntos da higiene ocupacional, não só agentes biológicos, né? Lógico que eu tenho uma queda por agentes biológicos e radiação, são 2 temas que eu gosto bastante, mas eu sempre estudei a higiene ocupacional como um todo, né?
eu sempre brinco, né? Uma pessoa que, além do André, do Alexandre que estão participando, que são caras que eu tiro o chapéu, O obviamente, Silvio acabou o de Marco entrar Aurélio. também. Silvio também. Ei, Silvio. O Silvio eu tive conversando com ele há 2 semanas, passamos por uma aí, mas enfim. Grande abraço aí para o Silvio também. Então, eu ia falar sobre... Oh, meu Deus, estava na minha cabeça aqui, cara. Então, eu ia falar sobre o colega lá também, o Ricardo Silva, né? O Ricardo Silva, você conhece ele, é meu vizinho aqui, mora em São Caetano, né? Eu sempre falo para ele que eu me espelho muito no profissional que ele é, porque eu vejo muita versatilidade, né? E essa palavra acho que é importante para o higienista ocupacional, Thiago, versatilidade. Tá? É lógico que a gente escolhe um caminho, a gente acaba seguindo um caminho mais específico na higiene ocupacional, mas acredito que ser versátil é muito importante nessa área. Por quê? Se você tem clientes, como nós temos consultoria, né, a gente tem que estar preparado para uma demanda dessa de biossegurança que vai chegar. Pô, nós tivemos que desenvolver um protocolo de contingência aqui para os nossos clientes anexarem o PPRA deles, entendeu? Nós tivemos que prestar orientações para eles. Então é importante você dominar esse assunto. Não que você vai ser necessariamente um especialista, mas é importante para que você possa atuar de maneira bem assertiva. Então eu vejo que nessa área de agentes biológicos há um grande mercado surgindo. Se ele vai ser sustentável ao longo dos anos, isso só o tempo vai dizer, mas é uma grande perspectiva de mercado para todos nós. Tem uma pergunta muito interessante aqui do João Silva, e ele faz para nós dois aqui, porque está no plural, né? Vocês acreditam que, apesar dos pesares, a área de saúde e segurança do trabalho vai colher bons aprendizados e, principalmente, mais visibilidade? Bom, você quer responder primeiro? Eu respondo. Tanto faz, tanto faz. Tá. Você viu que nunca antes eu vi a sigla EPI ser tão pronunciada na minha vida, né? O João Dória falou isso, né, o governador aqui do estado de São Paulo. Várias figuras públicas vêm falando isso na televisão constantemente, né, sobre o uso do EPI. Então você vê empresários, políticos, famosos, pessoas na televisão, né, apresentadores falando do equipamento de proteção individual. Só de ver, só de escutar essa palavra já me soa como música, né? Eu sei que o EPI, lógico, né? Nunca é a melhor alternativa, nós seguimos aquela pirâmide, mas enfim, não quero entrar nesse critério. O que eu quero dizer é que realmente as empresas viram que as ações de segurança do trabalho, elas não se restringem só àquilo que é produzido de risco dentro da empresa. Elas também reverberam para tudo que vem de fora. Então, essa pandemia que veio numa cadeia de fora para dentro, ela demonstrou como protocolos, treinamentos, procedimentos de segurança e uso do EPI são fundamentais. Então, eu acredito que sim, vai ficar uma lição, vai ficar um aprendizado, não que isso vai sair, não que isso vai mudar a nossa cultura de segurança aqui no Brasil. Eu sempre falo que, seguindo aquela curva de Bradley, né, da Dupont, né, nós ainda estamos numa fase muito reativa aqui no Brasil, de forma geral. As empresas, as pessoas ainda são muito reativas, mas acredito que depois de tudo isso, a gente vai conseguir subir pelo menos um degrauzinho para um patamar superior, né, entendendo a importância das ações de higiene ocupacional nas empresas, inclusive em tempos de pandemia. Não, bacana, bacana. E eu tenho uma visão assim, bem similar. Eu sempre procuro ser otimista. Apesar de que o nosso histórico eu não vejo com bons olhos. Eu já vou lá explicar. Nós vivemos hoje num país em que é comum as pessoas, os jovens, transar sem camisinha. Fato. E aí, como que você vai convencer uma pessoa a utilizar um equipamento de proteção individual se ela se expõe a um sexo com uma pessoa que acabou de conhecer sem usar a camisinha? Esse é um ponto. Ou seja, essa questão cultural da exposição ao risco, ela está em tudo. Segundo exemplo, um mosquito, ele pode acabar com a gente. Hoje não estamos se falando muito na questão da dengue, né? Porque o foco é outro. Então, assim, quando eu olho para esse histórico de que estamos falando de agentes microbiológicos, e o brasileiro ainda parece que a ficha não caiu, que um mosquito pode te matar. E quando você... Assim, eu falei que eu sou engenheiro ambiental, estou concluindo agronomia também.
Quando você vê a questão da inteligência da natureza para a proliferação dos insetos, hoje 75% da vida no planeta são insetos. Então eles têm um mecanismo de evolução fantástico para estarem aí, né? E aí quando eu olho para esse histórico, eu não, assim, eu não estaria otimista, mas essa chacoalhada que deu aí, eu acredito sim que vai ficar uma grande lição e também assim uma grande aprendizagem nessa questão da agente biológico. E não é que vai dar mais visibilidade, já está dando mais visibilidade. Uhum. Sim, sim, concordo, sim. O fato o pessoal comentou sobre o uso dos respiradores, né? Hoje nós vemos, né, as figuras públicas usando as máscaras, né, confeccionadas, né, em casa, as máscaras caseiras, né? Mas ainda assim, mesmo não sendo legalmente um EPI, funciona como uma barreira mecânica, né? Quando a gente pensa numa pessoa, você quando fala, por exemplo, todos nós quando falamos, nós produzimos de 1 a 50 gotículas por segundo, né? Essas gotículas, esses perdigotos vão carregar partículas virais, né, que podem, com certeza, né, propagar a doença. Então, por isso que é importantíssimo o uso de barreiras mecânicas que impeçam isso, né? Então, quando você tosse, você espirra, né, por exemplo, um espirro vai gerar uma partícula a 50 metros por segundo, a tosse a 10 metros por segundo. É uma alta velocidade. E esse raio de alcance pode ser maior do que 3 metros, né, quando você tem um episódio de tosse ou espirro. Então, a gente vê a importância, né, de usar a máscara, de usar o respirador, né? Quando eu penso no EPI, eu falo respirador, aquela máscara caseira eu costumo tratar como máscara. Então, como você mesmo bem disse, né, isso já está acontecendo, né? Você vê as figuras públicas, políticos, empresários fazendo uso desses equipamentos. Será que isso não é um mindset para você verificar que é importante investir em segurança do trabalho, não só para proteção respiratória, mas para quem vai trabalhar em altura, para quem vai trabalhar numa instalação elétrica, para quem vai desenvolver um trabalho no espaço confinado? Então, eu acredito, nessa parte eu sou otimista, acredito que vão reverberar boas coisas aí para frente. A Sabrina está fazendo um comentário aqui bastante interessante, que a máscara que antes não era usada pelos trabalhadores, hoje é o EPI mais solicitado. Isso já ajuda muito a nossa área de segurança a estar sendo mais visada. Uhum. Exatamente. Agora, opinião minha, assim, isso tem a ver com a cidade que eu moro, com as informações que eu tenho absorvido. O que acontece? Eu concordo com a Sabrina, mas eu não vi ainda uma ascensão dos profissionais de saúde e segurança do trabalho na linha de frente do negócio. E aí são vários os motivos que pode explicar isso. Você, como professor, pode ter os seus argumentos. Assim, eu ainda não vi o papel do higienista na mídia, o papel do profissional de saúde e segurança do trabalho na mídia como alguém de combate. Assim, eu não vi. Pode ser que vocês estão em capitais, cidades maiores, e falam, não, Thiago, peraí, de repente você ainda não chegou lá, mas aqui já está acontecendo. O que você me diz disso, pessoal? Olha, a nossa área, de uma forma geral, ela já não é uma área de muito destaque nas empresas e, consequentemente, isso acontece em outras partes também. Você vê muitos médicos, né, falando nesse momento, né, infectologistas, epidemiologistas, pessoas especializadas em virologia, mas eu também não vi nenhum higienista ocupacional ou um profissional de segurança do trabalho à frente disso, né? Algumas entrevistas aqui, uma participação ali, a colar, mas muito pontual, né? Então a nossa área ainda continua de uma certa forma muito isolada, né? A gente ainda não tem uma voz ativa. E essa voz ativa, ela passa pela compreensão de que esses profissionais, eles são importantes, né? Da valorização desses profissionais. Só que isso também é uma responsabilidade nossa. Se nós não temos entidades bem estruturadas, instituições fortalecidas que possam nos representar, isso também é um problema nosso. Então, pensando em instituições públicas, privadas, enfim, qualquer organização sem fins lucrativos, mas que esteja vinculada à nossa área, mas que não tenha o alcance necessário ou alcance para que a nossa voz seja ouvida, opa, Thiago, acho que aí está um problema. A gente tem que repensar
a segurança, a forma como a gente se comunica. Então, acredito que o nosso trabalho nas redes sociais, o nosso trabalho em revistas, o nosso trabalho na mídia como um todo, com certeza vai ajudar a nossa área a ganhar mais voz. Mas, culturalmente, aqui no Brasil, a segurança do trabalho ainda é pouco vista. E, mais uma vez, nós estamos enxergando isso quando nós não conseguimos, né, presenciar um profissional, alguém de referência na área, sendo ouvido num jornal da cultura, num jornal, por exemplo, aqui em São Paulo, um jornal como a Folha de São Paulo, Estadão, enfim, grandes meios de comunicação que estão divulgando, né, que todo dia estão falando sobre isso e diariamente a gente não consegue enxergar a nossa participação nesses meios de comunicação. Mas, enfim, como eu disse, acredito que a nossa presença, né, foi mais notada, mas não ao ponto de estarmos ainda numa linha de frente. Como você falou de uma questão histórica aí, o Silvio Rezende ele é higienista lá da cidade de Contagem. Ele tem um comentário aqui. Como higienista e historiador, concordo com o Thiago. É uma questão de mudança de longo prazo. Sim, a Ana Nilva está falando aqui, a mudança está acontecendo. A questão muda o uso correto do equipamento de proteção individual ou das máscaras caseiras, né? Sim. Ô, Thiago, só complementando uma coisa, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você não vai mudar um panorama do dia para a noite, tá? Eu nunca esqueço um trabalho que foi apresentado lá na revista Proteção, de um case de uma mineradora, uma empresa de mineração, né? Essa empresa, o CESMIT dela fez um planejamento, né? Um planejamento para reestruturação da área de segurança do trabalho, com metas traçadas para alcançar um objetivo num espaço de 12 anos. 12 anos. Isso é uma empresa. Estratégico mesmo, hein? Exatamente. Agora imagina o país. Imagina o país olhando todo o nosso passado, vendo esse presente, imaginando o futuro. Será que realmente a gente tem que ser tão emergencial assim? Medidas devem ser tomadas, mudanças devem ser feitas, mas como o colega Silvio pôs agora há pouco, isso vai acontecer gradativamente a longo prazo. Tem uma pergunta aqui que eu não sei como que a gente... Na verdade, a gente não pode responder por essas instituições, né? Mas a pergunta aqui vem o nome que é Concurso 10, né? Que está questionando aqui, cadê o CREA, a BHO, só querem arrecadar dinheiro com taxas? Era para aparecer na mídia para fortalecer a classe. É a opinião da pessoa e você quer comentar? Em nome das classes eu não posso falar, né? Mas acredito que nós devemos ter instituições bem estruturadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em países desenvolvidos, né, por mais que eles estejam atingidos também pela pandemia de forma bem intensa, né? Se a gente pensa na Inglaterra, por exemplo, na Espanha, na Itália e também nos Estados Unidos aqui, vocês vão ver que lá nós temos instituições muito bem fortalecidas, né? Porém, isso não impediu, né, que nós tivéssemos problemas lá, ou que eles tivessem problemas por lá também. Mas a questão é que a grande diferença é que você tem um NIOSH, você tem um CDC lá nos Estados Unidos, você tem na Europa, lá na Inglaterra você tem o Instituto Britânico de Higiene Ocupacional, na Espanha você tem o Instituto Nacional de Higiene do Trabalho, você tem instituições muito fortes. Aqui no Brasil nós temos também instituições representativas como a BHO. Quem sou eu para falar da BHO? Sou suspeito, a BHO tem um trabalho excelente no meu ponto de vista. Quem acompanha a BHO, o Thiago, mais do que eu, pode falar sobre a instituição. Mas é claro que essas instituições, elas precisam cada vez ser mais fortalecidas. Elas precisam de representatividade. Então, as pessoas também, elas têm que fazer parte dessas instituições e participarem efetivamente delas. Isso eu acho muito importante. Não vou entrar em termos do CREA, tá? Não é meu objetivo. Mas, por exemplo, Thiago, se você me permite citar aqui,
que o nosso congresso de higiene ocupacional, quando a gente olha lá para o congresso, parece que é muita pessoa, que tem lá muitas pessoas. Mas se você for olhar, é uma população mínima que a gente tem lá dentro. Quantas pessoas estão filiadas à BHO? Quantas pessoas acompanham os conteúdos da BHO e participam do Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional? Uma minoria. Gustavo, só um paralelo aí. Teve uma vez que eu apresentei um trabalho no Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, não me lembro o ano, se foi 2016 ou se foi 2015, não me lembro, que eu fiz um cálculo, né, de quantos higienistas haviam considerando a população. Deu uma anotação científica lá, acho que deu 2,7 vezes 10. Assim, é muito. A menos quanto, né? Realmente, realmente. Então, assim, não que o rapaz, acho que foi o Davi, né, que até colocou aqui, não que ele não tenha razão em questionar. Eu acho que a crítica construtiva vale, realmente. Mas nós também temos que ver que a segurança do trabalho é uma responsabilidade nossa, né? E essa participação nessas instituições são muito importantes, né? Então, eu acredito que isso cabe muito a nós, né? E não somente às instituições isoladamente. O Silvio fez um comentário aqui que eu queria complementar e falar um pouco, não em nome da BHO, mas da BHO. Não estou aqui falando como porta-voz da BHO, porque eu não sou. Mas o Silvio faz um comentário que estamos precisando de um estadista de higiene ocupacional. Entendo que alguns estão nascendo. E eu concordo com o Silvio, porque assim, eu acompanho a higiene ocupacional já para quase 20 anos já. E muita coisa boa aconteceu. Várias pessoas surgiram, vários nomes de profissionais aí. Há 10, 12 anos atrás aí, a gente tinha uma meia dúzia de livros de higiene ocupacional, 1 ou 2 cursos que aconteciam uma vez por ano, né, em cada capital. E hoje, o que você tem de conteúdo gratuito, o que você tem de pessoas ensinando higiene ocupacional, profissionais sérios. Assim, eu não gosto de falar nome porque eu posso penalizar, esquecer o nome de alguém, mas assim, tem muita gente boa, muito profissional que está disponibilizando conteúdo aí no canal, no YouTube, no Instagram. E isso tem somado. Hoje, você vê centenas, milhares de pessoas aí. O último mês entrou quase 1.000 pessoas no meu grupo do Telegram. Então, você vê que cada dia mais tem pessoas interessadas. Então, assim, estamos melhorando. Estamos longe do que precisamos, mas eu estou vendo uma mudança positiva nesse sentido. Porque o Congresso passa, mas os grupos de WhatsApp estão ali todo dia. As lives estão acontecendo todo dia. Tem dia que a gente fica na dúvida. Ontem, por coincidência, acho que foi ontem, antes de ontem, estava conflitando uma live minha com a do Marco Nunes, que eu queria estar assistindo a live dele, mas ao mesmo tempo eu estava falando de um assunto, ele estava falando de outro, acabou que conflitou. Então, assim, hoje temos muitos materiais, né? Até então era meio que impossível alguém falar de agentes biológicos com a clareza que você está falando, assim, disponível para as pessoas. Realmente, eu concordo contigo. Nós temos hoje muito conteúdo de higiene ocupacional, né? Inclusive no próprio canal do professor Gustavo Rezende no YouTube, já aproveitando para fazer o comercial também. Mas concordo. Eu vou te pedir só para aprofundar um pouco, que a gente estamos com 54 minutos, então eu queria que você falasse quem é você, como te encontrar, como te contratar, como te seguir nas redes sociais. Se você puder fazer isso, por favor. Legal. Bacana. E só para complementar rapidinho, né, pegando o gancho do que você disse, eu sempre falo para os meus alunos, eu estou trabalhando na área de higiene ocupacional, assim como você, estou tentando difundir dentro das minhas possibilidades a higiene ocupacional, né, como eu disse, a gente vai passar, um dia a gente vai, não estaremos mais aqui, mas a higiene ocupacional continua, né, então a gente está trabalhando por um bem maior. Talvez eu não esteja vivo para ver onde a higiene ocupacional vai chegar, né? Onde eu espero que ela chegue um dia. Mas só o fato de a gente estar trabalhando hoje, Thiago, para promover isso e um dia ela chegar lá, independente de eu estar aqui ou você estar aqui ou não, para mim já vai ter valido muito a pena. Tá? Então essa mensagem que eu quero deixar para vocês e dizer que vocês podem me encontrar
no Instagram, como vocês já viram, né? Gustavo_GV Seguranca, tá? Sem cedilha. Eu vou também, para quem estiver seguindo o meu Instagram, eu vou colocar lá a página do curso de agentes biológicos. Aí vocês podem usar esse desconto, esse cupom de desconto que eu coloquei. Vou até colocar de novo aqui, Thiago, também para rodar aí, tá? Biológico 20. Vocês podem colocar lá que vocês vão ter 10% de desconto. E também no YouTube, né, professor Gustavo Rezende, também alcançamos agora 2.000 inscritos lá. O Thiago Iante tá paralelo ali quase, pelo que eu vejo, né, Legal, Thiago? legal. Eu acompanho sempre seus vídeos lá, muito bacana sobre o PGR. Também não consigo acompanhar todo dia, porque é muito conteúdo, mas é bacana pra caramba. Recomendo os vídeos do Thiago. E dizer que eu fico à disposição, gente. A questão aqui é trocar ideia. Eu gosto de bater um papo, principalmente quando envolve higiene ocupacional. E compartilhar conhecimento com vocês sempre é muito bom. Felicidade a todos e, Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, pessoal, quem não é inscrito no canal, lá se inscreve, segue o Gustavo aí, que está fazendo um trabalho fantástico aí, é um assunto ímpar, né, na higiene ocupacional, infelizmente, né, é um assunto ímpar aí, né, com o agente biológico que é pouco discutido. Um comentário do Silva que é sobre o fato de não se ver higienistas ou engenheiros de segurança, em especial nos meios de comunicação, é a cultura de se achar que somente médicos têm propriedade sobre o assunto. Silva, você cutucou lá na ferida mesmo. Só infectologistas participando aí, médicos, a gente não vê outros profissionais, né? É um mercado é uma reserva de mercado muito grande ainda. Verdade. Pessoal, temos aqui mais 2 minutos e meio de live aí. Vou aproveitar, quem quiser seguir o meu canal no YouTube, é Thiago Francisco Higienista, que é o nome do canal. Eu tenho um grupo no Telegram também, que tem o mesmo nome, Thiago Francisco Higienista, já está completando aí 2.000 membros, né? E tem o Instagram também, tá Thiago Higienista. A gente faz um trabalho de troca de informação, né, Gustavo? Tipo assim, para difundir a higiene ocupacional. Tem os grupos técnicos de higiene ocupacional. São Paulo, eu sei que tem 2 grupos. Minas Gerais tem. O Rio de Janeiro tem. Enfim, a gente está com um excelente problema, né? Muito material gratuito, muito material aí para o pessoal. Difícil é acompanhar isso tudo, né? Só se planejar. Se planejando bem, dá para acompanhar aí. 1 minuto e 35 segundos para você finalizar, passar sua mensagem final. Só que antes disso, eu queria a sua autorização para postar no YouTube e no IGTV. Permite? Sim, permito. Então lá, 1 minuto e 26 segundos para você passar a mensagem final e finalizar a nossa live de hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem aqui acompanhando a live, esse bate-papo com o Thiago, tá? De terem tirado um pouco dessa noite para estarem aqui conosco. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo de verdade, que vocês possam estar seguros em casa, trabalhando, se dedicando às suas atividades, às suas famílias, mas de uma forma sempre segura. Então, agradeço mais uma vez ao Thiago pela atenção e espero revê-los em breve. Tá joia? Um forte abraço a todos e a gente se vê lá.